A decisão foi, já era um desejo que nós tínhamos desde que pensámos fazer a Lumina, e quando pensámos em fazer uma contraparte de um espetáculo, é natural pensar em apresentá-los os dois. Não é uma coisa assim tão comum termos essa capacidade de puxar um espetáculo do passado, que foi a nossa segunda criação, e puxá-lo para o presente, e achámos que, para além de ser importante reanimar essa memória e não esquecer os espetáculos que vão passando, porque eles continuam a ter presença e validade na nossa atualidade e no nosso contemporâneo, decidimos que fazia todo o sentido encaixar os dois espetáculos, até porque são já por si só um díptico, portanto é a luz e a sombra, são duas perspectivas diferentes da visão da realidade, e queremos também nós próprios perceber como é que eles dialogam em conjunto, e depois também dar essa experiência ao público. Nós próprios também não sabemos como é que eles interagem, porque também ainda não os vimos a acontecer, só os vamos ver efetivamente no CCB. Portanto, julgamos na nossa cabeça que vão fazer sentido juntos. Portanto, a Lumina surgiu quando nós fizemos a Umbra em 2019, em fevereiro de 2019. O Manel fez o desenho de luz, e nós, para além de termos gostado muito do espetáculo como um todo, também ficámos com vontade de trabalhar mais sobre o signo da luz, sobre o desenho de luz por si, sobre explorar mais potencialidades que tinham ficado para trás na construção da Umbra, até porque tínhamos menos meios do que temos hoje, e então foi natural também perceber que queríamos fazer um espetáculo. Se já tínhamos feito um sobre a escuridão, queríamos fazer um sobre a luz, e sobre esta vontade acresceu o facto de nos queremos desafiar a nós e ao Manel, enquanto desenhador de luz, dividir uma direção artística em que seria a luz e o desenho de luz que iria à frente da proposta. Seria ela que traçaria o caminho da encenação, do texto, da interpretação, do cenário, figurinos e tudo, e só depois é que todos esses aspectos de uma criação teatral viriam. Portanto, foi feito um bocadinho ao contrário. Normalmente a luz chega depois, quando já está tudo montado para iluminar a cena. Aqui há uma iluminação da cena e depois nós é que chegamos para preencher esses espaços vazios ou preenchidos que a luz cria. Posso perguntar a um dos atores ou atrizes o que é que refletem quando estão lá dentro? Eu acho que por isto ser um díptico, talvez a reflexão esteja precisamente no espelho da Umbra e vice-versa, à semelhança daquilo que nós procuramos também na Umbra, que era refletir um pouco sobre a velocidade do contemporâneo, aquilo que estávamos a viver, a forma como nós estávamos no nosso cotidiano. Agora na Lumina vamos fazer essa reflexão, mas sobre a perspectiva, não da lentidão e da escuridão e de um caminho interior que possamos fazer a um lugar de vazio, que sabemos que já por si só já é bastante cheio de muita coisa, mas por sua vez vamos tentar fazer esse caminho mais exposto, com mais ruído, com mais excesso, tentando fazer aqui um negativo daquilo que era a Umbra. Portanto, o pensamento vai assim dialogar com a Umbra, porque essa é a proposta também. Queria só complementar com uma coisa que eu acho interessante nestes dois espetáculos, é que a Umbra posicionou-nos fora do nosso tempo, extemporâneo, e portanto o exercício que tivemos que fazer foi completamente abstrair-nos da nossa realidade e procurar um espaço onde o silêncio é maioritário, onde a escuridão é maioritária e onde existe um vazio.
E o interessante da Lumina, enquanto criadores e enquanto intérpretes e enquanto desenhador de luz, é que foi exatamente uma viagem oposta. Enquanto que num nos distanciámos completamente e falámos daquilo que nos é distante, não é? Na Lumina falámos daquilo que é o agora e que está tão próximo de nós que nos vai encadear. Portanto, falámos desse contemporâneo que tem excesso, que tem ruído, que tem luz, e eu acho que esse é um ponto muito interessante deste duo, não é? Deste díptico. Posso só fechar? E apesar de o caminho ter sido oposto, como a Teresa estava a dizer, acho que é interessante também pensar que, e foi uma questão que nos colocamos durante o processo agora de criação da Lumina, que é, a Lumina onde é que a Lumina se situa na Umbra, ou seja, tendo já a Umbra criado, onde é que nós colocamos a Lumina? Então, colocou-se a questão se vinha antes, se vinha depois, e eu acho que, pelo menos na minha opinião, e acho que chegamos assim a uma espécie de consenso em que elas acontecem, em vez de serem espetáculos opostos, elas acontecem em paralelo. Ou seja, elas funcionam em universos paralelos. Vão perceber que, quer num espetáculo, quer noutro, há elementos que relembram coisas que aconteceram ou que vão acontecer, e acho que isso também é interessante, fazer essa leitura e ver essa perspectiva, porque realmente os espetáculos são independentes, mas tocam-se em certos pontos. Então, esse duo funciona como um duo e os espetáculos funcionam por si só. Acho que isso também é interessante nesta proposta que... Sim, sim, certamente. É o eixo central de tudo, é a equipa. O que as aproxima também é uma linguagem, pronto, que nota-se claramente que é nossa e mais profundamente, isso é visível na Umbra, mas mais profundamente na Lumina, obviamente, que é a linguagem do Manel enquanto desenhador de luz. Portanto, isso aproxima-as quase como irmãs gêmeas, digamos assim. E acho que assim de uma forma dramatúrgica, assim mais, pensando um bocadinho mais exteriormente, aproxima as duas a uma espécie de desconforto para com o nosso ritmo atual de vida, mas sem nunca nenhuma das duas tece juízos de valor para com o nosso contemporâneo. Ou seja, não estamos a fazer um espetáculo sobre criticar inequivocamente o nosso estilo contemporâneo, capitalista, atual de vida. Estamos sim a expor elementos do nosso cotidiano e da nossa rotina, e a expor também as nossas preocupações, que enquanto seres humanos e as coisas que nós procuramos, seja uma espécie de transcendência, de uma experiência qualquer que possamos ter, tanto no vazio como na velocidade, porque ambas provocam esse tipo de experiências. E acho que, no fundo, como o Afonso estava a dizer, são paralelas, porque ambas procuram passar uma espécie de nuvem, uma espécie de túnel qualquer de aperto, em que há tanto excesso, tanto de vazio como de excesso de coisas. Portanto, pelas duas vias é válido, mas que passando esse túnel, passando essa zona de turbulência, conseguimos encontrar um planalto, uma zona mais interessante, onde podemos viver mais, realmente viver nessa zona. E, portanto, não tecemos juízos de valor para nós, para a forma como estes dois espetáculos estão montados. São ambas as respostas válidas. Só temos é de encontrar o nosso caminho, se é por baixo, se é por cima, se é por menos, se é por mais. E é um bocadinho esse exercício que nós nos propusemos e que também propomos ao público, que é ver isto como duas formas diferentes de chegar a um sítio que todos nós, enquanto seres humanos, almejamos chegar, seja isso uma espiritualidade, uma transcendência, um afastamento, o que seja. O primeiro pensamento foi que não ia ser bom. Ou seja, se calhar esta proposta não é
não vai ser muito bom. Mas depois comecei a refletir sobre isso, ou seja, comecei a refletir sobre o que foi a Umbra, e pensei que se calhar era possível criar alguma coisa em paralelo, ou antes ou depois da Umbra, e encaixar uma estreia minha como direção artística num espetáculo, porque o mote seria Os Angelus, portanto seria justo também essa direção artística ser partilhada, eu acho que facilitava, e refleti sobre isso e pensei, ok, quais são as probabilidades disto não correr bem, disto correr bem. O casamento na Umbra tinha sido muito bom, tinha sido muito feliz, ou seja, a coisa tinha corrido muito bem entre nós. O feedback do público também era bom, porque isso também é importante, mas entre nós, quando eu apresentei o desenho de luz da Umbra ao Miguel, das primeiras coisas que o Miguel me disse foi: era isto que eu tinha na minha cabeça também. Ou seja, isso é fixe, isso é sempre bom nós conseguirmos, só através de ensaios, ou dos ensaios que eu via, apresentar um desenho de luz que também está na cabeça do encenador e que vai de encontro àquilo que ele também quer como ambiente. Portanto, isso é bom. Depois, quando ele me fez a proposta de fazer com ele a direção artística de um possível espetáculo baseado na Umbra, mas ao mesmo tempo ser o contrário da Umbra, neste caso sobre a luz e não sobre a escuridão, tive que aceitar, fui quase obrigado a aceitar, não é? Porque ele ameaçou-me e tudo, mas pronto, mas foi isso, sim. É estranho, inicialmente quando falamos assim é assim um bocado, então, mas não há texto, não há uma partitura, não há uma imagem já pré-concebida daquilo de onde queres partir. Portanto, eu acho que foi estranho para todos, até para mim, que já tinha visto e já tinha visto várias vezes um espetáculo em que o ponto de partida, neste caso de dança e a coreografia, o ponto de partida também teria sido um desenho de luz. Eu acho que há um pouco mais de liberdade nesse caso, ou seja, no caso da dança, porque ele apresentou imagens e depois a coreógrafa conseguiu coreografar a partir daí. Neste caso aqui, ou seja, sabíamos que queríamos ter texto, de certa forma, portanto, eu acho que também ia ser um bocado mais sensível e a nível da imagem, da luz que podia ser, mas foi muito curioso ver como é que todas as coisas, todas as pecinhas se foram construindo. O próprio Miguel ia lançando algumas imagens de luz que estavam na cabeça dele e foi muito curioso ver como é que mesmo entre os atores, o elenco, como é que isso foi construindo e eles foram percebendo o que é que poderia vir a ser, e foi engraçado. Vou aproveitar a tua pergunta para também completar aqui ou seguir a linha que o Manel estava a apresentar e dizer que foi muito importante para nós ter um espaço, primeiro um espaço de reflexão. Nós começámos por ter alguns encontros um mês antes de começarmos a trabalhar na prática para discutir ideias que confrontavam a Umbra e depois também discutir o que é que era a Lumina sozinha. E isso levantou algumas questões e acho que para mim e para nós foi importante para depois levar ao trabalho prático. E começámos logo a seguir fomos em residência artística e acho que essa primeira residência foi extremamente elucidativa para nós do que é que podia ser a Lumina. Estás a ver porquê? Exato, a residência foi mesmo importante porque nós já tínhamos alguns aspectos que queríamos trabalhar, algumas imagens, tínhamos muitas perguntas que intuitivamente fomos à procura da resposta e acho que para nós que nunca tínhamos experimentado esta metodologia de trabalho, esta completa partilha de direção, porque apesar de o Miguel assumir a direção artística juntamente com o Manel, foi muito importante aqui o input das ideias dele e os nossos inputs enquanto intérpretes
e o jogo, vou utilizar a palavra do Manel, deu um casamento feliz, que resulta naquilo que é o espetáculo da Lumina. E até porque tecnicamente, ou seja, nós ensaiámos sem muitos meios técnicos, porque também não tínhamos um teatro, lá está, isto é um espetáculo que parte da luz, precisamos de um desenho de luz para fazer o espetáculo, mas também não tínhamos à nossa disposição uma sala de espetáculos que pudéssemos equipar com uma teia como nós queríamos, para fazer uns ensaios como nós quiséssemos. Então, de facto, as residências foram o grande empurrão, e felizmente tivemos duas, também graças à Bolsa do Espaço do Tempo. Tivemos 2 residências no Espaço do Tempo que nos permitiram, de facto, trabalhar em condições ideais, que é, literalmente, ter um teatro fechado para nós. Uma black box fechada, com uma teia, onde podemos brincar com tudo e fazer os desenhos que quisermos e mudar as coisas como quisermos a cada dia, para de facto conseguirmos trabalhar isto. E depois muito do que nós fizemos nos ensaios a seguir e no mês a seguir e em todo o processo foi desenhar coisas no chão, desenhar o que seria um desenho de luz e imaginar que acendia aquele. Portanto, isto mesmo a nível mental, e eles poderão falar melhor sobre isto, foi completamente explosivo para as nossas cabeças, que nós passámos, em suma, talvez um mês, a imaginar coisas a aparecer e a desaparecer no chão. Portanto, isto a nível de loucura, e depois o espetáculo é altamente, é quase filigrana, é de uma precisão ridícula, de entra, sai, e vai, sobe e corre, e não sei o quê. Portanto, imaginar isto tudo, desenhar isto tudo, e passar as ideias da direção artística para o elenco, e para eles conseguirem ensaiar sabendo que apaga aquele retângulo, acende aqui, e aqui desaparece e aqui estás no escuro, e ali estás na luz, e tudo isto foi completamente explosivo, e muito cansativo mesmo a nível da construção propriamente dita do espetáculo. Também é importante dizer que talvez ao início, quando pensamos no espetáculo sobre a luz, que tudo o que é tecnológico e digital e mecânica aparece nas nossas cabeças, e apareceu nas nossas no início, naqueles momentos iniciais. Nas deles. Ok, nas nossas. Aliás, nós falámos sobre isso muito nas nossas conversas iniciais, e depois, quando fomos para as residências, rapidamente percebemos que este conceito podia funcionar muito bem de uma forma analógica, e também não tínhamos muitas hipóteses porque o orçamento não permitia ultrapassar essa barreira. E o Manel também não. O Manel também não. Acho que pior do que o orçamento. É verdade. É verdade. Mas se tivéssemos um orçamento, quem sabe. Não, para isso já existe ali o Terreiro do Passo e as animações de. Mas pronto, é bom, é bom não, é curioso, para nós foi curioso como é que nós conseguíamos lidar com essa temática de uma forma tão analógica, e isso acabou por ditar muito o caminho do espetáculo também. Só queria acrescentar em relação àquilo que foi dito da questão mais analógica, que também a nível de propostas para a criação, e enquanto intérprete, o que eu senti foi um bocadinho esse, eram jogos de criança, então fez-me lembrar uma coisa muito, muito básica da nossa essência, não é? Do Homo Ludus, em que era puro jogo, e isso também acho que se deve um bocadinho aqui à insistência do Manel, e eu acho que é uma boa insistência, a tirar tudo. Portanto, tirar tudo o que é artifício e deixar apenas a base, que é a luz, para depois essa luz ser habitada. E eu acho que isso, para mim, enquanto intérprete, foi um princípio fundamental para entrar nesta criação e seguir. Pronto, só acrescentar. Obrigada.